aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos um mundo em que existe cristianismo há 2000 anos. E quando a gente ouve sobre o Evangelho, nós corremos um risco muito sério de equivaler cristianismo a Evangelho. Então, note que o tema da nossa série de mensagens é Amando o Evangelho e Vivendo a Missão. O tema da nossa série não é Amando o Cristianismo, mas Amando o Evangelho. Isto é, não quer dizer que a gente não deva amar o cristianismo. Então, tudo aquilo que está relacionado à história do cristianismo, à teologia, os ministérios, a igreja. Então, eu particularmente louvo o Senhor por aquilo que o Senhor realiza no mundo através dos cristãos, e por aquilo que significa o cristianismo. Reconhecendo também que existem coisas ruins, problemas na história, coisas erradas feitas em nome de Deus, pessoas, instituições que não honraram o Senhor com as suas atitudes, que não eram ou não são, na verdade, cristãos de verdade. Então, a nossa questão aqui é você reconhecer que cristianismo, com tudo aquilo que ele significa, não é evangelho. O cristianismo, ele vai ser a resposta humana ao evangelho. É a forma como aqueles que creem no evangelho se organizam. Então, cremos em Jesus, porque cremos nele, nos reunimos aos domingos, num lugar para cultuá-lo. Quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai arrumar o lugar do culto, quem vai cuidar das crianças, quem pode ser batizado. Que explicação que eu dou para o meu vizinho sobre o que significa a ceia? Todas essas perguntas, elas requerem algum nível de organização. Essa organização é o que nós chamamos de cristianismo. Observe bem, uma organização que é necessária, uma organização que começou com os discípulos de Jesus. Durante o Novo Testamento, o próprio Jesus, veja você, ele organiza os seus discípulos em uma comunidade. E Jesus dá a eles diretrizes, parâmetros, para que eles se estruturem. Essa comunidade ela vai se expandindo pelos apóstolos. E eles vão criando novas estruturas para dar suporte a essa igreja que vai crescendo. Então, você pode ler ali o livro de Atos, as cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, que vão te dar esse panorama. Então, tem uma galera, né, especialmente na internet, você vai encontrar alguns dizendo que você precisa escolher entre cristianismo e evangelho. Como se o cristianismo fosse uma coisa ruim, desnecessária, e só o evangelho fosse uma coisa boa. Isso é uma bobagem, é um falso dilema. Porque se você crer no evangelho, conforme revelado na palavra, isso levará você necessariamente a uma vida em comunidade. Doutrinas, práticas, baseadas na Escritura, que resultam naquilo que hoje nós chamamos de cristianismo. Então, a pergunta que eu preciso fazer não é se eu devo ou não viver o cristianismo. A pergunta é, esse cristianismo que eu estou vivendo é bíblico ou não? Esse cristianismo que eu estou praticando reflete o evangelho ou não? Esta é a análise que você precisa fazer. Justamente porque, por ser uma resposta humana, infelizmente, nem toda instituição que se apresenta como cristã pratica um cristianismo em conformidade com a palavra de Deus. Então,
precisamos de início, de cara, estabelecer essa ressalva. O cristianismo ele vai ser uma consequência natural do Evangelho, e nesse sentido ele vai nos abençoar, desde que praticado a partir do Evangelho, a partir das Escrituras. E aí a gente caminha para o próximo passo. Qual é? Cristianismo. Ele é bom, ele é necessário, mas ele não é o Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é o Filho de Deus que se fez humano. O Evangelho é a encarnação, a crucificação e a ressurreição de Jesus. O Evangelho é a exaltação de Jesus. O Evangelho é o triunfo, acabamos de cantar, o triunfo do Senhor sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo. O Evangelho é a esperança da segunda vinda de Jesus. O Evangelho é a expectativa da plenitude da salvação. O Evangelho é a glória de Deus revelada em Cristo, o amor de Deus revelado em Jesus, a salvação que recebemos do céu por meio do nome de Jesus. Então o Evangelho é o ponto de encontro, o ponto de reconciliação entre o Criador e a criatura. É onde a vida supera a morte, a graça supera a condenação, a luz supera as trevas, a paz supera a angústia, a fé supera a incredulidade. Então o Evangelho não é cristianismo, o Evangelho não é igreja, o Evangelho não é Bíblia, o Evangelho não é religião, o Evangelho não é oração, o Evangelho não é batismo, o Evangelho não é dízimo, o Evangelho não são obras sociais, o Evangelho não é caridade, o Evangelho não é música, o Evangelho não é pastor, não são templos, o Evangelho não é moral, bons costumes, não é moda. Evangelho não é algo que a gente faz, ou que a gente sente. O Evangelho não é algo produzido pelo ser humano. O Evangelho vem do céu. Ele é sobrenatural, ele é especial, ele é extraordinário, ele é milagroso, ele é Deus vindo ao nosso encontro. Os céus se abriram e o Filho de Deus veio até nós. O Verbo se fez carne. Jesus é Deus em carne e osso. Nesse sentido, o Evangelho é Deus chamando você para uma conversa, chamando você para uma DR. Em Jesus, Deus nos chama para um acerto. Por que eu comecei falando dessa relação entre Evangelho e cristianismo? Note bem. Porque, como ocidentais, nós estamos muito acostumados com o cristianismo, tão acostumados com ele que a gente não consegue perceber, olhar para o Evangelho como uma coisa diferente dele. Não conseguimos captar a urgência do Evangelho. Tanto os que estão dentro da igreja, quanto os que estão fora. A gente acha que bem, eu sei do que se trata o Evangelho. Poxa, eu conheço. Medimos o Evangelho pelo cristianismo. É por esse motivo que não damos muita importância a ele. Ok, é legal, bacana, mas não é tão importante assim. É interessante, mas não é tão urgente assim. Há coisas mais urgentes na minha vida. Poxa, eu tenho um trabalho para terminar, eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho um problema seríssimo com os meus pais, com a minha família, meus filhos, meu casamento, tem as questões da minha saúde, eu tenho exames que eu preciso fazer, cuidar do meu corpo, academia, poxa, preciso de um tempo para relaxar, ver um filme, assistir uma série. Então o Evangelho é tipo assim, uma coisa legal, numa lista de coisas também legais. Uma coisa importante, numa lista de outras coisas também importantes. Essa é a sua perspectiva. Mas essa não é a perspectiva da palavra de Deus. O Evangelho
ele precisa ser encarado de forma urgente e inadiável. Só que nós fazemos o inverso. Compreende? Todo o restante é urgente e inadiável, menos o Evangelho. O Evangelho a gente pode deixar para depois. Deus entende, né? Tudo é para ontem. O Evangelho é para amanhã. Se sobrar tempo, depois que eu cumprir as minhas tarefas, se eu estiver disposto, se eu estiver com a cabeça boa, saúde boa, é aquela história. A vida é sua. Você pode administrá-la da forma que você bem entender. Meu ponto aqui é que você compreenda que o Evangelho, conforme revelado na Palavra de Deus, envolve uma questão de urgência. Urgência. O Evangelho confronta você a uma mudança, nos desafia a uma decisão, e essa resposta, ela está sintetizada na palavra arrependimento, que aparece no texto que nós lemos. Note o seguinte: qual foi a pregação que João Batista fez para que as pessoas se encontrassem com Jesus? Arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Era um sinal público de que aquela pessoa estava se arrependendo da vida que vinha levando, de que ela entendia que ela precisava de uma mudança de vida. Aí Jesus inicia o ministério dele. Qual foi a primeira pregação de Jesus? As primeiras palavras que Jesus proclamou: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Aí você vai para o livro de Atos. As pessoas ouvem a primeira pregação dos apóstolos no dia de Pentecostes. E elas ficam impactadas e elas perguntam: bem, ok, e agora? O que nós devemos fazer? Os apóstolos respondem: arrependam-se. O Evangelho é um desafio ao arrependimento. Que significa, em primeiro lugar, queridos, você reconhecer que você até agora, até o presente momento, não viveu de maneira que agrada a Deus. Sabe? Você entende que a sua vida não reflete a vontade do Criador. Então, arrependimento é reconhecer que o seu passado e o seu presente estão distantes do Senhor. As pessoas ao seu redor podem achar a sua vida legal. As pessoas podem até admirar a vida que você leva. Poxa, viu fulano? Mas você sabe, pelo Evangelho, que o seu coração, o seu interior, está diante do Senhor. Suas escolhas, sua tomada de decisão, não busca a vontade de Deus em primeiro lugar. Você precisa reconhecer que não está adorando o Senhor em sua vida. Você não adora, você não crê, você não obedece, você não serve ao Senhor. Sua fé, sua confiança, sua adoração, sua fidelidade estão direcionadas a outras coisas, a outras pessoas, talvez em você mesmo, talvez no seu planejamento, mas não em Deus, não em Jesus. Então veja, querido, arrependimento é esse reconhecimento espiritual de que as coisas não estão legais. A segunda parte do arrependimento é essa disposição para viver uma nova vida. O meu passado e o meu presente foram de um jeito. A partir de agora, eu quero viver a vida que o Evangelho me oferece. A vida que o Evangelho tem para mim. Então, arrependimento quer dizer mudança. O Evangelho significa que a hora da mudança chegou para você. Por isso ela estava na pregação de João Batista, na pregação de Jesus, dos apóstolos. Algo novo aconteceu. O Evangelho chegou. O Filho de Deus chegou. O tempo da salvação chegou.
Um novo tempo exige uma nova realidade. Deus chama você, meu irmão, minha irmã, uma mudança espiritual. Uma mudança que é urgente, que é necessária. Porque do ponto de vista de Deus, veja, você não está em comunhão com Ele. Note bem isso, tá? Do ponto de vista de Deus. O Evangelho, ele existe para nos revelar a perspectiva de Deus da realidade. A perspectiva de Deus sobre a nossa condição espiritual. Talvez do seu ponto de vista, está tudo bem. Talvez do ponto de vista da sua família, dos seus amigos, está tranquilo. Você é uma pessoa boa, religiosa. Do ponto de vista da sociedade, a espiritualidade que você pratica é legítima, aceitável. Talvez, segundo algumas opiniões, alguns conceitos, você está seguindo um bom caminho. Note, na época do Novo Testamento, os judeus, onde Jesus inicia o seu ministério, achavam que estavam certos diante de Deus. Conheciam a palavra, iam ao templo fazer sacrifícios. Os gregos e os romanos acreditavam em vários deuses, tinham uma vida acentuadamente religiosa, como dizia Paulo. Você já parou para perceber que não foi a humanidade que pediu para Deus enviar Jesus? Não houve algum tipo de clamor social, né, para que Deus enviasse o seu filho. As pessoas não fizeram algum tipo de protesto no céu, né, para Senhor, vem nos salvar. De forma alguma. Não foram os líderes religiosos que pediram. Não foram os políticos que pediram. Deus decidiu enviar Jesus. O plano era de Deus. Porque na perspectiva de Deus, a humanidade não estava vivendo o que deveria viver. Essa é a pergunta que você precisa responder. Como está a sua vida do ponto de vista de Deus? Você está vivendo o que Deus chamou você para viver? A sua vida está baseada na vontade de Deus ou na sua maneira de enxergar a vida? Na opinião de Deus, a humanidade estava morta nos seus pecados, rebelião espiritual contra o Criador, estávamos insensíveis à vontade dEle, oprimidos por forças malignas, somos escravos do nosso coração e da nossa mente, dominados pelo pecado. Do ponto de vista de Deus, você precisa de libertação. Do ponto de vista de Deus, você precisa de justificação. Do ponto de vista de Deus, você precisa de salvação. E a sua religiosidade não é suficiente. O seu esforço moral, o que você aprendeu dos seus pais, não é suficiente. Sua inteligência e suas boas intenções não são suficientes. Mudança é urgente e necessária. E ela só está disponível no Evangelho. Há um agravante. Há um agravante. Um fator que complica as coisas. Porque o plano de Deus não se limita a esse mundo e a essa vida. Deus estabeleceu um dia para a prestação de contas. Deus está vindo. O livro de Apocalipse nos mostra isso com clareza. Capítulo 1, Apocalipse vai nos apresentar Deus como aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Não é aquele que era, é e será. É aquele que é, que era e que há de vir. Deus está vindo. Aí quando você chega lá no capítulo 20 do Apocalipse, o universo inteiro comparece diante do trono de Deus. Todos são julgados. Todos. Os que estão vivos, os que já morreram.
e aqueles que não estavam com seus nomes no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quem são os que não estão no livro da vida? São aqueles que não lavaram as suas vidas no sangue de Jesus. São aqueles que não reconheceram os seus pecados e não buscaram o perdão e a purificação no sangue de Jesus. São aqueles que não foram selados com o Espírito Santo. Esses encontrarão o juízo do Criador. Quem são os que estão escritos no livro da vida? São aqueles que responderam ao chamado do Evangelho. Entregaram ao Senhor a sua vida. E passaram na força do Espírito Santo a viver, ou a buscar a viver uma vida de comunhão com o Senhor, de relacionamento com Ele. Na linguagem do Apocalipse, são aqueles que diante da morte, note bem, não amaram a própria vida. Perseveraram, não se contaminaram, se arrependeram e buscaram viver uma vida em conformidade com esse arrependimento, não uma vida perfeita, não uma vida sem pecado, mas uma vida que tinha uma direção, que tinha um propósito. Às vezes a gente sai da direção, a gente sai do propósito, mas eu sei qual é a direção, eu sei qual é o propósito, e eu me empenho para me manter nele. O Evangelho é então a antecipação do nosso encontro com Deus. Deus poderia simplesmente esticar lá suas pernas nas praias celestiais e deixar as coisas correrem solto até o dia do juízo. Mas Ele veio antes para nos ofertar salvação, perdão, reconciliação. O Evangelho é Deus nos desafiando a uma tomada de decisão. Aqui, agora, nessa vida, nesse mundo, é o que está lá no capítulo 3 de João, palavras de Jesus. Ele vai dizer, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele não crê, já está condenado. Não é que será, já está. Já está vivendo uma realidade espiritual distante do Senhor de condenação. Não é algo futuro, é algo presente. O texto vai dizer, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, que luz é essa? É Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferiram continuar nas trevas. Jesus é o Evangelho. Quem não se arrepende diante dele já está condenado. Por quê? Porque a vida não se limita a esse mundo. Compreende? Existe algo para além dessa realidade. Um dia, todos nós, você, acredite ou não, goste ou não, ache legal ou não, um dia, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Você, eu. O resultado lá é a resposta que damos ao Evangelho aqui. Isso nos leva ao ponto específico desse texto que lemos de Apocalipse. Ele vai dizer que o restante da humanidade, está escrito aí, não se arrependeu, mesmo depois de passar por muitas pragas. Isto é, pragas, sofrimentos, não foram suficientes para quebrantar o coração das pessoas. Apesar do sofrimento que tiveram, não mudaram a sua espiritualidade. Não abandonaram os pecados que tinham, as práticas religiosas erradas que tinham. Não mudaram de vida. Violência, incredulidade, idolatria,
imoralidade sexual, nada mudou. A pergunta que você pode fazer diante desse texto é: que pragas são essas, pastor? Elas fazem parte da sequência do juízo de Deus sobre a história. Cada etapa do juízo, desde o capítulo 8, é apresentada com uma trombeta. Capítulo 8, nós temos as 4 primeiras. Capítulo 9, nós temos a 5ª e a 6ª. A 7ª vai aparecer no 11. Então, essas trombetas, assim como antes no livro Os Selos, vão descrever os juízos parciais de Deus ao longo da história. São alertas que preparam a humanidade para o encontro final com o Senhor. Esse conteúdo das trombetas, queridos, se refere a coisas que já aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Talvez isso seja novidade para você, mas as 6 primeiras trombetas já foram tocadas, assim como os 4 primeiros selos já foram abertos, liberando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você não pode entender isso, né, como algo que vai acontecer num único dia, num único período de tempo. São eventos que descrevem a realidade espiritual do mundo que vivemos, desde o pecado de Adão até a vinda de Cristo. Então, esse tempo que vivemos, ele é caracterizado pela rebelião espiritual do ser humano. E como é que Deus lida com isso? Essa é a pergunta. Será que Deus fica inativo no céu, um espectador? De forma alguma. Então Deus permite que a humanidade sofra toda sorte de adversidades. E Ele permite todo esse sofrimento a fim de que a humanidade se ligue, se desperte, se arrependa. No capítulo 8, as 4 primeiras trombetas trazem o juízo de Deus sobre a criação. Árvores, plantas, mar, rios, sol, lua, estrelas. Isso significa, queridos, que todos os problemas que nós temos, ambientais, sociais, econômicos, são resultado de um mundo que está em rebelião contra Deus, uma sociedade construída sobre valores contrários ao Senhor, de modo que por detrás das misérias, das desgraças, das catástrofes, está o pecado. E Deus, o que é que faz? Pega esse mal que o homem causa para si mesmo, mal que ele causa à natureza, e devolve para ele na forma de juízo, alerta, advertência para a necessidade de mudança. Capítulo 9 traz uma nova dimensão, porque além do sofrimento que o homem causa a si mesmo, existe o sofrimento espiritual causado pelo pecado. Então existem problemas que surgem ao nosso redor, existem problemas que surgem dentro de você. Parte da angústia do ser humano é totalmente interior. Às vezes ao nosso redor está um paraíso, mas dentro de você está um verdadeiro caos. Sofrimento emocional, mental e existencial. Então, capítulo 8, sofrimentos que acontecem ao nosso redor. Capítulo 9, as dores da alma. O Apocalipse, ele convida você, querido, a interpretar espiritualmente a realidade. Seja o sofrimento interior, seja o sofrimento exterior, seja dor física, seja dor emocional, sejam os problemas socioeconômicos ou catástrofes naturais, problemas financeiros ou de saúde, essa sensação de que está tudo dando errado. São lembretes espirituais de que sim, esse mundo que a gente está vivendo não é o que Deus planejou. Esse mundo, como está, é resultado do pecado, da queda. A miséria desse mundo em todos os níveis é resultado da miséria espiritual.
Deus não criou as coisas para serem assim. Mas louvado seja Deus, a esperança. Então essas lutas nos lembram que o mundo é temporário. Louvado seja Deus. Essa realidade não é para sempre. A morte, a dor, a violência, a mentira, a injustiça, o pecado, as doenças, a ação maligna, tudo isso está com os dias contados. Mais uma vez, Deus permite que isso aconteça para desafiar a sua fé equivocada, a sua fé nas forças desse mundo, a sua fé nas coisas desse mundo e dessa terra, te levarão ao fracasso. É o que o texto está dizendo. São os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, ídolos que não podem ouvir, andar, nem falar. A nossa idolatria não muda a realidade da nossa vida. A fé que você tem no dinheiro, a fé que você tem nos seus amigos, a sua confiança na medicina, na ciência, nos políticos, nos governantes, a esperança que você tem em rituais religiosos, instituições, líderes, nada disso lhe trará reconciliação com o Criador. Nada disso lhe trará vida eterna. Nada disso lhe trará participação no novo céu, na nova terra. O Evangelho desafia você a deixar seus ídolos e a confiar somente em Jesus, porque Deus está vindo. Ele é aquele que há de vir. Deus está nos preparando para o encontro com Ele. Juízos parciais precedem o juízo final. Juízos que são para nós oportunidade de arrependimento. Eu te convido a uma reflexão bem pessoal. Pense nas últimas lutas que você enfrentou. Problemas que você atravessou. Sabe aquela coisa que foge do comum? Óbvio, você sabe, de alguma forma, isso foi permissão de Deus. De alguma forma, em cada uma dessas situações, Deus estava chamando você a uma mudança de vida. Compreende isso? A uma mudança de vida, seja você crente ou não. Deus está incomodando você a uma mudança espiritual. Eu te pergunto, essas lutas levaram você a alguma mudança significativa na maneira como você conduz a sua vida com Deus, no seu relacionamento com o Senhor? Será que você precisará enfrentar novos sofrimentos? Sabe, eu costumo dizer que quem vai para o inferno sem reclamar. Quem já fez discipulado comigo sabe que eu sempre uso essa frase. É muito simples. Basta olhar ao nosso redor. É o que o texto está dizendo. Gente que passa por todo tipo de sofrimento. Passa por todo tipo de angústia. Passa por todo tipo de miséria. Mas não muda. Não se quebranta. Não se arrepende. Prefere não ceder na sua espiritualidade. E aí? E você? O Evangelho é sobre mudar de vida, irmãos. O Evangelho é sobre mudar de vida. O Evangelho não é uma coisa que a gente bota no bolso, leva para casa e depois está trazido domingo que vem. O Evangelho não é simplesmente para você ter um domingo legal, bacana, e a sua vida continuar da mesma forma. A mudança espiritual precede todas as mudanças da nossa vida.
a sua família precisa mudar, a maneira como você encara a sua vida profissional, a maneira como você encara os seus relacionamentos, a maneira como você olha para o seu futuro, a maneira como você olha para a sua saúde, a maneira como você olha para o seu passado, todas as práticas que você tem, tudo precisa ser reexaminado, tudo precisa ser reavaliado, tudo precisa ser repensado. Coisas precisam ser tiradas da sua vida, coisas precisam ser incluídas na sua vida, coisas precisam passar por um processo de ressignificação. E o filtro é um só. O que eu tenho que tirar? O que eu tenho que incluir? O que eu tenho que ressignificar? A partir do Evangelho é que você responde essa pergunta. Sabe, o Evangelho chama você a um tempo de arrependimento, de mudança. Ela é necessária, ela é urgente. Então, a pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é: qual a sua resposta? Qual é a sua resposta? Há duas respostas. Você pode, valeu Deus, obrigado. Não estou afim. É como a galera aqui. Os outros homens que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, não mudaram a sua espiritualidade, não se arrependeram dos seus erros, continuaram vivendo a mesma vida. O tempo que vivemos é o tempo da paciência de Deus. E acredite se quiser, a paciência de Deus tem limite. E o limite é o dia do juízo. É o dia do encontro que nós teremos com Cristo. Então você pode achar que está tudo bem e pode continuar do jeito que você está vivendo, ou você pode dizer: Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero seguir uma nova direção. Isso não é alguma coisa que você vai viver com as suas forças, que você vai fazer, não é que depende de você. Significa você tomar uma nova estrada, sabe? A partir daqui eu vou seguir um novo caminho. E a partir daqui eu quero viver aos pés de Cristo. E a partir daqui eu vou começar a tomar decisões tendo Cristo como meu Senhor. E refletindo a vontade dele na minha vida. Eu poderia fazer a mesma reflexão de outra forma. Hoje é o nosso culto de gratidão, você recebeu bênçãos. E essas bênçãos têm te levado ao quê? Você tem passado por lutas, e essas lutas têm te levado ao quê? Deus chama você a um posicionamento. Não dá para continuar do mesmo jeito, irmão. Não dá para continuar para sempre do mesmo jeito. Vamos orar, feche seus olhos, fale com o Senhor. Deus chama você pelo seu nome. E não é a mim que você vai prestar contas. Deus chama você pelo seu nome. Porque coisas precisam mudar na sua vida. Deus chama você pelo seu nome. Deus está falando que você está... você liga aí, está lembrado daquilo que aconteceu? Sabe aquela situação, sabe aquele problema, sabe aquela dificuldade? É porque eu quero que a sua vida seja diferente. Você nunca vai entender o Evangelho se você achar que o Evangelho se limita apenas àquilo que a gente vive nesse mundo. Trata-se de eternidade. Deus é o Criador. E Deus nos cria para vivermos para Ele. E Deus tem algo muito lindo, maravilhoso, nessa vida e após ela. A minha esperança é o Senhor na vida e na morte.
E porque a minha esperança é o Senhor, eu não temo a morte, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E eu creio que Ele vai trazer para aqueles que creem nele novo céu e nova terra. Eu não tenho a menor dúvida, irmão, que que meu nome está no livro da vida. Mas isso não significa que a minha vida não precisa ser diferente, que Deus não me chama a atenção. Então o Senhor te chama a vencer o ídolo da indiferença, o ídolo do comodismo. Coisas precisam mudar, meu irmão. Coisas precisam mudar na sua vida. Fale com o Senhor, coloque a sua vida diante dele. Acredite que a sua vida pode ser diferente. Apresente a sua vida ao Senhor e diga: Senhor, eu quero viver a mudança que o Senhor tem para a minha vida. Apresente os seus pecados ao Senhor. Apresente as suas questões ao Senhor. E se disponha a um redirecionamento. Em nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Pai, leva-nos, ó Pai, à disposição, Senhor, para uma vida diferente. Uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor. Uma vida que Te adore em espírito e em verdade. Pai, eu peço ao Senhor que Teu Espírito Santo quebrante corações nessa noite. Para aqueles, ó Pai, que têm sofrido. Para aqueles, ó Pai, que têm vivido, Senhor, e achado que está tudo bem, em nome de Jesus, ó Pai, constrange corações, incomoda-nos, ó Pai, aquilo que precisamos quebrar, remover da nossa vida, Senhor, ídolos que trazemos, ó Pai, no nosso coração, pessoas, coisas, situações que têm tomado o Teu lugar em nossa vida. A Deus, atua em nós, ó Deus. Muda em nós o que nós não conseguimos mudar. Dispõe o nosso coração para viver uma vida nova diante do Senhor. Impulsiona-nos, ó Pai, empurra-nos, ó Pai. Motiva-nos, ó Deus, a viver a vida do Senhor para as nossas vidas. E que a vida do Senhor seja a nossa alegria. E que o pecado incomode, que o pecado entristeça, que o pecado tenha gosto amargo, e que a Tua palavra, a Tua presença tenha, Senhor, sabor, prazer, alegria, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai, uma dimensão, ó Pai, ampla da Tua vontade, uma dimensão que vai para além dessa vida, desse mundo, uma dimensão de eternidade, Senhor. Aqueles, ó Pai, que saíram da estrada do Evangelho, que nessa noite, ó Pai, possam se constranger a dizer ao Senhor: Senhor, leva-me de volta, não com base nas nossas forças, ó Pai, arrasta-nos, ó Pai, conserta os nossos caminhos, sinaliza em nós, ó Pai, que precisamos mudar, Senhor, na nossa família, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa intimidade, na nossa mentalidade, pensamentos, valores, atitudes. E ajuda-nos, ó Pai, a tirar da nossa vida aquilo que precisa tirar, colocar na nossa vida aquilo que precisa ser colocado, Senhor. Aquilo que precisa ter um novo sentido, propósito e significado. Em nome de Jesus, ó Pai. Visita aqueles, ó Pai, que chegaram aqui, Senhor, sem ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Que sejam tocados com a Tua graça, Senhor. Que algo sobrenatural aconteça nesses corações. Que aqueles, ó Pai, que têm vivido uma espiritualidade, Senhor, medíocre, Senhor, de rituais, fria, em nome de Jesus, ó Pai, toca-nos com o poder do Teu Espírito, Senhor. Faz incendiar o nosso coração com a chama do Evangelho, Senhor.
para que servir ao Senhor e viver a tua vontade seja, Senhor, nosso maior prazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.